Então, nós estamos agora chegando no último tópico que forma o background, né, que forma os conceitos necessários para semicondutores. Aí vocês vão ver que uma vez que a gente colecionar todos esses conceitos, o curso em si fica bem simples. É praticamente aplicação para caso particular do que a gente viu até agora. E aí a gente consegue terminar relativamente rápido. E essa última parte é uma parte mais... os alunos costumam considerar um pouco mais tranquilo, outros não, mas é uma parte mais conectada com engenharia elétrica, né, que a gente vai ver corrente de arrasto e corrente de fusão na aula de hoje. E na aula que vem, o último tópico, finalmente, de física estatística, que vai ser conservação de partículas ou conservação de cargas, no caso particular de corrente elétrica. E aí, já na aula que vem, a gente entra em teoria de bandas, que é semicondutores propriamente dito, já é especializado para semicondutores. Alguém tem alguma pergunta sobre a aula passada ou sobre a agenda até o fim do curso? Tudo tranquilo. Ok. Então, eu falei que existem dois tipos de potencial. O potencial químico, que gera corrente de fusão, e o potencial eletrostático, que gera corrente de arrasto. Na aula de hoje, nós vamos caracterizar esses dois tipos de corrente um pouco melhor. Que nós vamos precisar disso para fazer a análise da relação tensão-corrente em um diodo, em uma junção PN. Então eu vou começar a análise pela corrente de arrasto, porque ela é bem mais simples, tá? Depois nós vamos passar para a corrente de fusão, que é um pouco mais sutil. Então a corrente de arrasto é aquela associada com a lei de Ohm. É a que vocês estão acostumados desde o colégio. É a corrente do V igual a RI, é a corrente de arrasto. Então, imagina que você tem um tubo e tem um monte de partícula andando nele, numa direção específica. Quando as partículas têm uma direção específica, a gente associa uma corrente de arrasto com ela. Daqui a pouco eu vou qualificar um pouco melhor essa afirmação. Mas a corrente de arrasto é aquela que surge devido à presença de alguma força. Nesse caso, vai ser um campo elétrico. E essa força faz com que exista uma velocidade preferencial para as partículas. Tá? Nesse momento, eu não estou interessado em como as partículas adquiriram a velocidade dela. Eu só estou interessado em relacionar a corrente de arrasto com a densidade de partículas. Esse é o nosso objetivo na aula de hoje. Então, é importante vocês notarem que essa aula não é uma aula de física. Ela é uma aula de lógica. Em qual sentido? No sentido que, dado a definição de velocidade, corrente e densidade, a gente chega numa relação a partir dessas três definições. A física vem quando você relaciona a velocidade com a força, que nesse caso, a física que descreve isso é a lei de Ohm. Ok? Então, nosso objetivo é achar uma expressão para a corrente que passa na seção transversal do tubo em termos da densidade ρ de partículas. Esse ρ pode ser, por exemplo, densidade de cargas, aí seria uma corrente elétrica em amperes. Mas pode ser qualquer coisa. Pensa que isso pode ser poeira, passarinho, carros voadores, o que você quiser, tá? Então, ρ vai ser a densidade volumétrica de partículas. Densidade volumétrica.
Ou seja, número de partículas por unidade de volume. Correto? Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, o que é corrente? Corrente é um fluxo, correto? Quando eu pergunto qual é a corrente de partículas, o que eu estou perguntando? Eu estou perguntando quantas partículas passam pela área, certo? Vamos chamar essa área aqui de área A. Não é isso que eu estou fazendo? Sim. Então, se eu, por exemplo, vamos supor que você é o segurança de uma boate altamente popular e você precisa saber o fluxo de pessoas que entra e sai. Como é que você mediria isso? Como é que você determinaria o fluxo de pessoas que entram e o fluxo de pessoas que saem? Conta quantas pessoas entram, quantas pessoas saem, E, faz um menos outro. tudo bem, mas faltou uma informação aí. Conta isso dentro de intervalo de tempo. Você precisa de um intervalo de tempo, né? Então, por exemplo, se você quer o fluxo em pessoas por minuto, você vai pegar, por exemplo, o tanto de pessoas que entra dentro de um minuto e anotar. Ah, mas aí eu esqueci e fiz 5 minutos. Aí você divide por 5 para você ter a média. Então é assim que você determina fluxo, né? Você precisa contar o tanto de coisa que passa dentro do intervalo de tempo. Todo mundo concorda? Sim. Então, por definição, aí que vem a questão lógica. Isso é uma relação lógica. A corrente I, ela é o número de partículas que passa no intervalo de tempo ΔT. Então, N ΔT é o número de partículas que passa pela área no intervalo de tempo ΔT, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Correto? Então, vou repetir. N ΔT, o numerador, é o número de partículas que passa no intervalo de tempo ΔT. Quando eu divido pelo intervalo de tempo, eu tenho fluxo. Óbvio e trivial para todo mundo? Acho que tudo bem. Então, como é que a gente determina o numerador? Vamos pensar o seguinte. Faz um experimento imaginário. Vamos supor que você começa a marcar o cronômetro, tá? E todas as partículas, imagina que elas têm a mesma velocidade, para facilitar. Aí você imagina o seguinte. Pega uma referência imaginária aqui, que no instante t igual a 0, está aqui no meu dedo. E eu quero saber, todo mundo vai passar pela boca aqui, no intervalo de tempo ΔT. E eu marco esse ΔT de maneira que a minha linha imaginária chega aqui no intervalo de tempo ΔT. Então, imaginou? Peguei o cronômetro, tá t igual a 0, comecei a marcar, esperei a linha chegar aqui e parei. Entenderam o que eu falei? Aham. Manu, eu vou responder a sua pergunta depois que eu terminar aqui, tá? Porque ela foge do que eu tô falando. Tudo bem? Sem problemas. Então, todo mundo entendeu a lógica que eu falei? Sim. Se você fizer isso, todas as partículas que estão dentro do volume vão ter passado aqui, não vão? Bom, Então, esse N ΔT não é o número de partículas que tem dentro desse volume, Sim. dividido por ΔT? Então, se esse comprimento aqui for L, esse N ΔT não é ρ L vezes a área? É o número de partículas que tem dentro do volume, certo? Sim. Então, ele é ρ L vezes a área. Qual é a relação desse L com ΔT? velocidade?
Divisão da velocidade. Ele tem a ver com a velocidade das partículas, não é? Se a partícula tem velocidade v, esse L é nada mais, nada menos do que... Se a partícula tem velocidade v, esse L... V delta T. Porque se ela está em velocidade v, no intervalo de distância ΔT, ela saiu daqui e chegou aqui. Porque ΔT é o tempo que você esperou para ela chegar daqui até aqui, certo? Então, esse L aqui é V ΔT. Então, eu tenho que a corrente é ρ, V ΔT vezes a área, dividido por ΔT, da onde eu concluo que a corrente é igual a ρ, V vezes a área. Entenderam? Molezinha? Tranquilo? Posso avançar? Então, a gente geralmente não gosta de trabalhar com corrente, tá? Eu posso pagar, gente? Pode. A gente não gosta muito de trabalhar com corrente porque a corrente depende da área, né? Que vai variar de objeto para objeto. Então, é bem mais conveniente a gente trabalhar com densidade de corrente. Por definição, a densidade de corrente J é a corrente total por unidade de área. Tá? Então, a densidade de corrente é a corrente total que passa na área A por unidade de área. Então, é óbvio que a densidade de corrente é igual à densidade de cargas, se isso aqui for corrente elétrica, vezes a velocidade. E essa é uma relação lógica, não tem física nessa história. Dada a definição de densidade de corrente, dada a definição de densidade, dada a definição de velocidade, segue que essa igualdade é verdadeira. A física entraria quando você relacionar a velocidade com o campo elétrico. E isso é feito, no nosso curso, o jeito mais conveniente de fazer isso é através do parâmetro chamado mobilidade, que eu vou falar mais para frente. Eu já posso adiantar que ele diz que essa velocidade ela é proporcional ao campo elétrico e a constante proporção é chamada de mobilidade. Essa aqui é uma forma da lei de Ohm. É só a lei de Ohm. Vocês devem estar vendo em eletromagnetismo. Nós vamos usar essa relação mais para frente. Não hoje, nem amanhã, nem semana que vem. Mas nós vamos usar. Mas eu quero enfatizar que essa é uma relação lógica, essa é uma afirmação lógica. E essa é uma afirmação física. Se você substituir o V em termos de μe, aí você tem uma expressão física. Tá claro isso, pessoal? Tá sim, Claro. professor. Tá. Ô, professor, não tem letra suficiente no alfabeto grego, não? Porque a gente já definiu Mi como tanta coisa e já tem mais Pois coisa que é. é Mi. Por isso que daqui a pouco o potencial eletroquímico eu vou mudar o termo dele. Eu vou chamar ele de... O potencial eletroquímico a gente vai chamar ele de nível de Fermi, que vai ser εF, exatamente porque o Mi vai virar mobilidade, entendeu? Beleza. E aí qual que é o problema? Nem Confundimento. você sabe, mas o problema nem é falta de letra do alfabeto grego, né? Porque tem um monte. O problema é que existem duas comunidades que resolveram não conversarem antes de sair dando letra para as coisas. Tem a comunidade de física estatística, que chama o nível de Fermi de Mi, e tem a comunidade de semicondutores, que chama de EF. E nós temos que saber conversar com as duas. Então, na primeira metade do curso, eu uso a notação mais comum em física estatística. E assim que a gente entra em semicondutores propriamente disso, eu mudo para notação mais
comum na literatura de semicondutores. Essa que é o plano, entendeu? Beleza. A Manu perguntou por que fluxo eletromagnético não leva em conta o tempo. Manu, de onde que veio essa pergunta? Porque ele leva em conta o tempo. Eu tava lembrando de uma fórmula em física, eu vou até abrir para poder conferir. Você antes deve pra estar falando da lei de Gauss. Não lembro. É porque Calma aí, eu vou. o fluxo elétrico é só a integral do campo pela área. Mas o fluxo eletromagnético, geralmente, é a integral do vetor de Poynting. E o vetor de Poynting, ele é a densidade, ele te dá energia por unidade de área por unidade de tempo. Ele tem em unidade de potência. Então, tem tempo aí na história, sim. Quando você está falando do vetor de Poynting, né? É que o fluxo elétrico ele é definido como integral dupla da densidade de fluxo elétrico numa superfície. E a densidade, ela é Q dividida por 4π sobre R ao quadrado. Você está falando da lei de Gauss, né? Você pode definir fluxo como sendo a integral de um vetor por área. Isso você pode fazer, mas geralmente a gente associa fluxo com coisas que passam numa área por unidade de tempo. E no caso da lei de Gauss, realmente não tem tempo na história, é só o tanto de linha de campo elétrico, se você quiser pensar assim. Mas se você estiver vendo o campo eletromagnético, se você fizer a mesma coisa para o vetor de Poynting, aí tem tempo na história. Entendeu? É porque geralmente é assim. Você pode pensar em fluxo de dois jeitos. Você pode pensar alguma coisa por unidade de área, que quando você integra por toda a área, você tem a quantidade dessa coisa. É o sentido do campo elétrico. E você pode pensar em coisas que passa, aí tem ideia de movimento. Passa por uma área. Aí tem a ideia de movimento. Por unidade de tempo, entendeu? Que é o sentido que a gente está usando. Ok? Então tem realmente essas diferenças de conotação. Mais alguma pergunta, gente? Então eu vou sofisticar essa expressão um pouco mais para a gente poder incorporar aí uma situação onde as partículas não têm a mesma velocidade. Então, vamos supor que você tem um tubo. O que eu vou falar é geral, mas pensa só que ela tem velocidade horizontal, só para facilitar a sua intuição. Mas vamos supor que algumas partículas têm velocidade v e outras partículas têm velocidade v2, outras v3, inclusive umas podem estar indo para a direita, outras podem estar indo para a esquerda. A gente pode calcular a corrente total como a soma da contribuição de cada grupo de partículas que tem determinada velocidade. Então, eu vou chamar o grupo Nzinho, é o tipo N igual a 1 é o grupo 1, N igual a 2 é o grupo 2. E eu estou assumindo que cada grupo tem uma densidade tipo ρ1, ρ2, ρ3, e esses grupos têm a velocidade V1, V2 e V3. Como corrente é número de partículas que passa por unidade de tempo, se passa 20 partículas por causa do grupo 1 e 10 por causa do grupo 2, vai passar 30. Como se soma? É só se somar a contribuição de cada grupo que eu estou representando aqui na lousa. Então, isso aqui seria uma soma de n igual a 1 até n maiúsculo, onde n maiúsculo é o número de grupos. Aí você teria a corrente total. Entenderam a ideia? Pode repetir, professor? Tudo? É a última parte. Eu não sei qual que é a última parte, que eu falei aqui meio nem sem respirar. Então, o que eu falo assim, imagina na sua cabeça agora uma situação mais complexa. Em vez de todas as partículas com a mesma velocidade, divide
as partículas em grupos. Dentro de cada grupo, todas as partículas têm a mesma velocidade. Mas um outro grupo pode ter velocidade diferente. Imaginou isso? Certo. Aí eu te pergunto, qual é a corrente total? Ela não é dada pela soma da contribuição de cada grupo? O grupo 1 não vai contribuir com ρ1, V1? Sim. E o grupo 2 com ρ2, V2, certo? Ah, certo. E aí então eu estou somando a contribuição de todo mundo para encontrar a corrente total. Inclusive, o V pode ser negativo. Aí você tem que, como a corrente é o fluxo, por definição, fluxo líquido, você tem um grupo contribuindo com 20 partículas da esquerda para a direita e outro com 10 da direita para a esquerda, esse aqui vai ter V negativo. Aí você vai ter 20 menos 10 e 10 partículas. Já está contando aqui essa possibilidade, entendeu? Professor, é corrente ou é densidade de corrente? Aqui é densidade de corrente, mas eu não vou ficar mais falando densidade de corrente. Eu vou falar corrente e vocês veem que é densidade pelo símbolo e também pela forma. Ah, entendi. Tá? Mas é densidade, tá? Mas, gente, realmente eu paro de ficar falando. Densidade de corrente é muito grande. Eu começo a falar só corrente. Mas vocês entenderam a ideia? Sim. Agora, imagina o seguinte. Imagina que você quer saber a média das velocidades. Que eu vou denotar por V. Como é que você faria isso? Você sabe que tem N grupos, cada um com velocidade Vn. Você não teria que somar a velocidade de cada um desses grupos vezes o número de partículas que tem nesse grupo e dividir pelo número total de partículas que você tem? É uma média, né? Você conta, pega a velocidade dessa, mais 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 dessa, soma tudo e divide pelo número total de partículas que você usou para fazer a conta. Não é isso que você faria? Então, aqui eu tenho a soma de todas as velocidades. Como eu estou dividindo na minha cabeça em grupos, se o grupo 1 tem 20 partículas, em vez de fazer velocidade mais velocidade mais velocidade 20 vezes, eu pego a velocidade e multiplico por 20. E vou somando para cada grupo, eu tenho a soma das velocidades de todas as partículas. E aí eu divido pelo número de partículas. Entenderam? Entendi. Todo mundo entendeu? Então, se eu dividir o numerador e o denominador pelo volume, esse N vira... esse N é o quê? É o número de partículas. Ele vira a densidade. O que está acontecendo? Então, eu estou dividindo o numerador e o denominador pelo volume, para eu poder expressar isso em termos de densidade. Ok? Ok, gente? Alguém não entendeu essa Tranquilo, passagem? Tá, então olha só. O que está no numerador não é a corrente total? Não é? É, Oi? Sim. sim. E o que está embaixo? Não é a densidade total? Porque é a soma da densidade de cada grupo. Certo? Certo. O volume é o mesmo, né? Então você só somou todas as partículas e dividiu pelo volume, você tem densidade total. Então, essa expressão conta para a gente que, na verdade, a densidade de corrente total é igual à densidade total
que é o denominador, vezes a média das velocidades. Essa é uma expressão mais geral para a densidade de corrente de arrasto. Ficou claro? Ficou claro? Professor, nesse caso, essa fórmula já está considerando partícula a partícula, não a divisão em grupos. A divisão em grupos a gente precisou para chegar na fórmula, mas aqui você pode pensar, se eu tenho a média, eu não preciso mais fazer essa divisão em grupos, é só pegar a média. Entendeu? Ah, beleza. Aqui é só para explicar de onde que vem a relação. Então, essa média é a média global de todo mundo. Porque essa média aqui é essa aqui, ela é a global. Certo. Então, por exemplo, se a média da velocidade for 0, vamos supor, tem metade das partículas indo para a direita e metade indo para a esquerda com a mesma velocidade. Aí a média vai ser 0, certo? Sim. Isso quer dizer que a corrente de arrasto vai ser? Sim. Vai ser 0. Tá? Tô só esperando essa impressora aqui. Acabou? Tá. Então, a corrente de arrasto é a corrente associada com uma situação onde as velocidades, as partículas têm uma velocidade, uma média da velocidade diferente de 0. O que é que geralmente causa essa velocidade ter média diferente de 0? Uma força. Por isso que a corrente de arrasto está associado com a presença de uma diferença de potencial eletrostático ou gravitacional, com algum potencial associado à força. Ficou claro, gente? A ideia principal aqui? Se eu tenho uma força, essa média da velocidade passa a ser diferente de 0. Como, por exemplo, o que ocorre dentro de um resistor. Se você olha um resistor sem campo elétrico, a média da velocidade é 0, porque as partículas os elétrons estão andando aleatoriamente. Se você aplica um campo, eles ganham uma velocidade média diferente de 0 e proporcional ao campo elétrico, como descrito pela lei de Ohm. Tudo bem? Ficou claro isso? Sim. Tá, então essa é a corrente de arrasto. Tem velocidade, tem média diferente de 0, ou média de velocidade. Tem corrente de arrasto. E quem causa isso é uma força, ou, em outras palavras, uma diferença potencial. Eletrostático ou gravitacional, né? Para a gente vai ser o eletrostático. Agora, pode acontecer uma situação onde a média da velocidade é 0, mas ainda assim você tem uma corrente. Só que ela não é mais uma corrente de arrasto. Ela é uma corrente de difusão. Acho que está tendo uma sessão de artes ali. Então, vocês até têm eu acredito, uma boa intuição sobre a corrente de difusão, mas eu vou usar uma situação idealizada para a gente poder quantificar a corrente de difusão. A minha situação idealizada é a seguinte: imagina que você tem uma caixa
tá? Com dois lados. Em ambos os lados da caixa, você tem partículas com velocidade aleatória. Então, essa partícula está andando para cá, aquela está para cá, elas estão andando como num gás ideal, não gás ideal porque a partícula não interage, é que elas trombam nas outras, ou na estrutura cristalina aqui. Mas você tem um movimento caótico, um movimento aleatório de partículas desse lado e um movimento aleatório de partículas desse lado. Só que a concentração de partículas desse lado é maior do que a concentração de partículas desse lado. Se eu for ver a média das velocidades da caixa inteira, como as partículas, cada uma tem velocidade média zero, no sentido de que de vez em quando ela está para cá, ela tromba, vai para cá, vai para cá, vai para cá. E se você tirar uma foto e pegar a velocidade dessa, mais 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 dessa, somar tudo vai dar zero também, pela mesma razão, é óbvio que a velocidade, a média das velocidades aqui vai ser zero. Então não tem corrente de arrasto. Eu não estou considerando nenhuma força aqui. Não tem corrente de arrasto, a média das velocidades é zero. Mas se eu for contar, se eu pego aqui uma linha imaginária no meio da caixa e conto quantas partículas vêm daqui para cá e quantas partículas vêm daqui para cá, vocês não concordam que é mais provável que partículas venham daqui para cá do que daqui para cá? Simplesmente porque a concentração de partículas na esquerda é maior? Sim. Então você vai ter um fluxo, não vai? Sim. Você vai ter então uma corrente de Difusão. difusão. E vocês veem que aquele negócio de aumentar a entropia, aqui quem tem potencial químico maior? Esse lado, não é? Quem tem potencial químico menor? Esse. Aí você diz que quando partícula vem daqui para cá, a entropia aumenta. Eu repeti várias vezes. Isso quer dizer, a entropia aumentar quer dizer que é mais provável que isso aconteça. E aqui é óbvio, né? É mais fácil de enxergar do que calor. É mais provável que venha daqui para cá do que daqui para cá. É impossível que, de repente, venha partícula daqui para cá e não venha daqui para cá? Não, é possível, mas é mais provável que vai vir daqui para cá do que daqui para cá. Então a entropia aumenta quando vem daqui para cá. Estão conectando, gente, com a história de entropia? Sim. Tá, então a gente agora, o objetivo principal dessa aula, e eu só vou avançar se der tempo, mas o que a gente tem que terminar na aula de hoje é a gente precisa achar uma relação para a corrente de difusão, e ela é um pouco mais delicada do que para a corrente de arrasto. Tá? Então nós vamos focar nossa atenção em expressar a corrente de difusão em termos dessas concentrações. Manu, você não conectou com a entropia? Não. Então, foi a turma de vocês que fez a prova onde eu pedia para provar que a entropia aumenta quando a partícula vai do potencial químico maior para o menor? Foi não. Não foi, né? Mas vocês viram essa questão, né? Eu até delineei ele em sala. Então, Manu, você lembra que nós provamos, ou pelo menos seus colegas provaram, que quando a partícula vai do potencial químico mais alto para o potencial químico mais baixo, a entropia aumenta? Minha internet cortou, você poderia repetir? Você concorda que nós provamos nesse curso que quando a partícula vai do potencial químico mais alto para o potencial químico mais baixo, a entropia aumenta? Sim. O que quer dizer entropia aumentar? Não quer dizer... Se eu digo que um processo aumenta a entropia, eu não estou dizendo que esse processo é mais provável de ocorrer do que o contrário? Sim. Então, quando eu digo que partícula vindo do potencial químico mais alto, que é a parte da esquerda, para o potencial químico mais baixo, que é a parte da direita, se eu digo que a entropia aumenta quando isso acontece, eu não estou dizendo que é mais provável que isso aconteça do que partícula vindo daqui para cá? Entendi. E aqui é óbvio que realmente é só mais provável. Não tem nenhum bicho pegando as partículas aqui e trazendo para cá. O que tem a partícula andando aleatoriamente? E é mais provável que ela venha daqui para cá do que daqui para cá.
Então, só estou realçando que é mais fácil de enxergar o aumento da entropia com o fluxo do potencial químico maior para o menor, nesse caso, do que com calor. Entendi. Entendeu a conexão? É mais intuitivo, né? Ok. Então, então vamos fazer o seguinte. Nosso trabalho agora é um pouquinho árduo, tá? Então vamos começar definindo um eixo de coordenadas aqui. Eu defini o eixo de coordenadas Z exatamente porque é mais comum na literatura, tá? Então, se alguém quiser estudar isso mais a fundo, vai encontrar livros. Geralmente eles definem esse eixo de coordenada como sendo um eixo de coordenadas Z. Então, eu vou chamar o centro dessa caixa de Z0. E vou chamar esse ponto aqui de Z0 mais LZ. Aliás, eu vou ter que redesenhar isso aqui no canto, porque senão eu perco espaço na lousa. Não vou conseguir fazer mais nada. Então, você pode imaginar que essa caixa aqui, ela, na verdade, você tem um material que se estende, e aí você fez um zoom aqui, está analisando só essa seção do material. Então, essa fronteira aqui da caixa também é imaginária, tá? E essa do meio também. Então, eu vou supor que esse comprimento é LZ. E daqui a pouco eu vou te explicar o que é LZ. Por enquanto, eu só quero definir coordenadas aqui. Então, defini o eixo coordenada Z. Falei que o centro da caixa está em Z0. Esse lado em Z0 mais LZ. E esse aqui em Z0 menos LZ. Ok? Certo. Então, o meu fluxo total, a minha densidade de corrente total, ele vai ser igual à densidade de corrente da esquerda para a direita, ou seja, o número de partículas que passa da esquerda para a direita, menos o número de partículas que passa da direita para a esquerda. Obviamente, né? Eu vou escrever isso explicitamente. Tudo bem? Certo. Então, se todas essas partículas tivessem com velocidade na horizontal, tudo certinho, eu podia usar a fórmula ρ vezes v, correto? Certo. Seria facinho. Mas elas têm direção aleatória. Mas, bom, eu posso pegar a contribuição, eu posso falar assim, eu vou analisar o grupo de partículas que tem velocidade v fazendo um ângulo θ aqui com o eixo z. Vou pegar esse grupo e vou ver a contribuição deles. Aí eu posso usar a fórmula, né? Só que em vez de usar v, eu tenho que pegar a projeção da velocidade no eixo z, porque eu quero saber como é que elas estão andando nessa direção, né? O movimento vertical não importa. Mas eu pegaria a fórmula, ρ vezes vz, concordam? Professor, tem como você Oi. repetir? Não ficou muito claro. Como se eu estivesse colocando meio que uma coisa para contar a velocidade? O que eu quero dizer é o seguinte. Vamos analisar a corrente a contribuição para o fluxo de partículas que vem da caixa da esquerda para a caixa da direita. Ok? E aí eu falo assim, vamos supor que você tem uma densidade ρ, tá? De partículas, que tem uma certa velocidade v, que aponta, faz um ângulo θ com o eixo z. E elas estão tudo andando então nessa direção, esse grupo de partículas. A contribuição desse grupo de partículas para o fluxo da esquerda para a direita não é simplesmente a densidade deles, vezes a componente horizontal da velocidade, que é Vz? Sim, Concorda com isso? sim.
E aí eu poderia fazer isso e simplesmente somar depois a contribuição de cada grupo de partícula. Então aqui eu tenho que me lembrar que esse ρ aqui, ele é função de θ. Então essa corrente aqui é a contribuição do grupo de partículas cuja velocidade faz um ângulo θ com eixo vertical, com eixo horizontal, perdão, com eixo Z. Concorda que essa é uma estratégia razoável? Eu vejo a contribuição desse grupo aqui. Então, aqui o ρ. O que é ρ de θ? É o número de partículas. É a densidade de partículas que tem a velocidade v fazendo um ângulo θ com eixo Z. Certo? Vou deixar assim por enquanto. Certo, pessoal? E aí depois eu somo a contribuição de todos esses ângulos. Todo mundo concorda? Que eu posso fazer isso? Sim. Mas presta atenção num detalhe crucial da história. Agora mesmo que eu deduzi essa fórmula, eu não admiti que as partículas saíam lá da minha linha imaginária e chegava no final mantendo a velocidade v? Sim. Se a partícula trombasse e perdesse velocidade, ou mudasse a velocidade, a fórmula não ia mais ser válida, certo? Porque ela não ia andar aquele espaço no intervalo de tempo ΔT. Correto? Então, Sim. essa fórmula supõe que não existe colisão de partículas, concordam? Sim. Mas aqui existe colisão de partículas. Porque elas estão com movimento aleatório. Inclusive tem colisão de partícula entre partícula e colisão de partícula com a estrutura atômica interna. Então, para eu poder usar essa fórmula, eu tenho que pegar um volume aqui, em especial essa distância aqui, que seja suficientemente pequeno para que quando a partícula saia daqui, dessa ponta, e atravessa aqui, ela atravessa sem colisão, para eu poder usar essa fórmula. A partícula que está para trás vai colidir antes de chegar, e não vai chegar. A que está dentro desse volume vai chegar. Então, que volume que é esse que me garante que a partícula vai atravessar sem colisão? Existe um parâmetro estatístico que quantifica qual é a distância típica que a partícula percorre antes de colidir com alguma coisa. Vocês conhecem que parâmetro é esse? Não. O caminho livre médio? A gente ouviu falar disso. Mas tudo que para a gente o caminho livre médio vai ser um parâmetro que alguém mediu ou calculou. Nós não estamos interessados em determinar esse parâmetro. Então a gente só precisa saber qual é o significado físico dele. As partículas estão andando aleatoriamente. Não existe uma distância típica que depende da estrutura do material, de como que ela interage com o material, um monte de coisa, mas existe uma distância típica que ela percorre antes dela sofrer colisão. Correto? Certo. Isso a gente chama de caminho livre médio. E eu vou chamar de L, pela letra L aqui. Então, L vai ser o caminho livre médio. LZ é a componente Z do caminho livre médio. Porque se eu estou olhando partículas que estão andando com uma direção θ, elas andam nessa direção, uma distância L típica. Então, nessa direção, elas andam uma distância LZ, que é a projeção de L no eixo Z. Então, esse volume, para a partícula andando
45 graus é menor do que o volume para a partícula andando a 0 graus. Porque a partícula andando a 0 graus, vamos supor que ela vai andar 1 metro, sem trombar. Essa aqui também vai andar 1 metro. Mas no eixo Z, ela vai dar 1 metro dividido por raiz de 2, se ela tiver 45 graus. Então, o volume dela tem que ser menor. Entenderam a ideia, gente? Por que eu preciso que esse volume aqui seja definido pela projeção do caminho livre médio? Eu entendi. Eu só não entendi por que a gente não pode trabalhar só com a componente Z da velocidade. Isso já resolveu o nosso problema. Porque são duas coisas. Uma coisa é com qual velocidade ela anda. Outra coisa é qual distância ela anda até ela sofrer uma colisão e mudar de velocidade. Eu não estava perguntando disso, não. Na verdade, era da corrente que a gente define com a segunda fórmula que está direita. Essa fórmula continua sendo válida. Eu não vou mudar essa fórmula. Eu só estou falando assim, o volume que eu estou considerando é delimitado por esses dois parâmetros. Eu não posso... Você lembra que eu falei que eu quero que você imagine que essa caixa seja um volume imaginário de um semicondutor, por exemplo, que é enorme. E eu estou dizendo, a contribuição para o fluxo aqui é só das partículas que estão dentro deste volume delimitado por LZ. Eu não posso analisar as partículas que estão para trás desse volume, porque elas sofrem colisão e não chegam aqui. Mas essa fórmula continua válida. Entendi. Entendeu agora? Certo. Era isso que você estava perguntando? Parte sim, a outra parte era mais por que a gente não consegue só definir o movimento da partícula na direção Z, porque a gente tem que considerar os outros componentes da partícula. Por que eu tenho que considerar, por exemplo, a partícula que tem ângulo θ? Não, por que a gente não pode considerar só o ângulo, a componente Z e trabalhar tudo com a projeção? Calma aí, é a mesma coisa. Deixa pra lá. Não, mas isso aqui é a projeção no eixo Z das partículas que estão com velocidade θ. Tá, entendi. Então, imagina duas situações. Você tem um grupo de partículas que está com velocidade assim. Outro grupo que está com velocidade assim. Ambos contribuem para o fluxo aqui, não contribuem? Concordo. Para essas partículas, Vz é V. Para essas partículas, Vz é V cosseno de θ. Ambas eu estou olhando só a componente Z. Certo, entendi. Entendeu? Ambas eu estou olhando só o tanto que ela anda nessa direção. Eu acho que a sua intuição está correta. E ela justifica eu ter colocado o Vz aqui, e não simplesmente V, entendeu? Entendi. Então, esse Vz vai ser o V típico cosseno de θ. Se você quiser, pode escrever explicitamente. Vz vai ser V cosseno de θ. E o Lz vai ser o caminho livre médio vezes o cosseno de θ também. Ok? Ok. Todo mundo entendeu a lógica? Uhum. Vocês estão comigo ou vocês estão dormindo? Só a Manu tá comigo. Pelo visto, um pouco de cada. Resta dormir, né? Certeza que vai outra aula pro YouTube, gente. Senão os meus interlocutores vão pensar mal de vocês. Então vamos continuar a nossa jornada aqui. Eu vou ter que apagar isso aqui, por favor, anotem no seu caderno. Vz igual a V cosseno de θ, Lz igual a L cosseno de θ. Professor, Oi. uma dúvida. Qual caminho livre médio a gente vai usar? O da partícula em tantos graus ou o normal? Não, o caminho livre médio é L. Alguém tem que contar quem é L.
Esse é o parâmetro estatístico. A gente está vendo a projeção dele no eixo Z, L cosseno de θ. Tá, Mas- certo. Mas para a gente L é dado. Alguém contou quem é L, entendeu? Sim, é que eu tava pensando que, como tem várias partículas em tantos graus diferentes, se pegar o que só tem contribuição no eixo Z, até pode ser que ela tenha um caminho livre médio maior, só que a outra não tem, então vai bater nela, não vai? Peraí, eu me perdi na sua pergunta. Repete ela, por favor. É que alguém vai me contar o L, só que é um L médio para uma partícula na direção Z, não é? Não, alguém vai te contar o L. Então ele falou assim: essa partícula, não importa se ela está andando para cá, para cá, para cá, ela anda uma distância L até ela trombar. Se ela está andando aqui, ela vai andar essa distância L aqui até trombar. Então, se ela andou essa distância L até trombar, qual distância ela andou na horizontal? Essa distância aqui. Isso aqui é o L cosseno de θ. Certo. Eu estou interessado nessa distância, correto? Porque eu quero definir esse volume. Certo. Não? Pegou não? Não, é que eu tava pensando que como tem mais partículas, essa distância não vai ficar cada vez menor, porque uma vai bater na outra, né? Perfeito, perfeito. Não, você está dizendo, quando tem... Peraí, perdão. Quando tem mais partículas, essa distância vai ficar menor. Ah, é essa a sua pergunta? Isso, Então, sua pergunta é bem mais avançada do que eu imaginei. Você está efetivamente perguntando se L é função da concentração, tá? isso, Como é que você chama? Stefano. Stefano, você até merece ponto extra por essa pergunta, tá? Pode me mandar um e-mail me cobrando. Obrigado. Pergunta excelente e altamente perceptiva. O que você está falando pode e não pode acontecer. Quando a concentração é muito alta, isso vai acontecer. Esse parâmetro vai depender da concentração. No regime que a concentração não é alta o suficiente, então tem dois tipos de colisão. Tem colisão de partícula com partícula e tem colisão de partícula com a estrutura atômica. Quando a colisão de partícula com a estrutura atômica domina, o caminho livre médio não é dependente da concentração, porque o que importa é a estrutura atômica, entendeu? Entendeu, Stefano? Desculpa, cortou aqui minha internet para repetir. Então, existem dois tipos de colisão. Existe colisão da partícula com a estrutura atômica. Ela não colidiu com outra partícula, ela colidiu com o átomo que está preso. Sim, Existe colisão entre partículas. Então, existem esses dois tipos de colisão. Quando a colisão com a estrutura atômica dominar, for mais importante, mais frequente, mais relevante do que a colisão entre partículas, o caminho livre médio não vai depender da concentração. Entendeu? Faz sentido, não entendi. faz? Porque Faz. essa partícula não está vendo as outras, ela está vendo só o meio. É como se tivesse um grupo de bêbados que trombasse com poste. O que importa é como é que os postes estão rearranjados, certo? Mas eles não trombam entre si. Entendeu? Essa Entendi. concentração de bêbado for muito alta, eles trombam tanto entre si quanto entre os postes, aí o caminho livre médio vai depender da concentração. Nós estamos analisando o regime mais comum, que é o regime onde a colisão com a estrutura atômica domina. E, portanto, eu estou tratando L como uma variável independente da concentração. Entendeu? Ah, entendi. Então, se isso não for verdade, e pode ser que não seja verdade, isso que eu estou falando, a gente tem que adaptar a dedução. Eu estou fazendo a dedução mais simples, que ela é suficiente para o nosso curso. Entendi. Obrigado. Entendeu? Quando esse regime que eu te falei, aonde a colisão com a estrutura cristalina domina, é conhecido na literatura como lei de Fick. Depois, se você quiser dar uma olhada, tá? F-C-K. Mas a sua pergunta é muito boa.
Gente, vocês entenderam a pergunta do Stefano e a resposta? Por que o Stefano merece ponto extra? Entendi, professor. Então me manda um e-mail, tá, Stefano? Vou te dar meio ponto na média final por essa pergunta. Tá bom, Tá professor. Vou mandar. até gravado. Mas eu vou esquecer, você tem que me escrever, tá? Beleza. Podemos continuar, gente? Então, olha o que eu escrevi. Eu escrevi a contribuição da esquerda para a direita, mas aí eu separei as concentrações. Aqui eu tenho a concentração da esquerda e aqui eu tenho a concentração da direita. E subtraí uma da outra. Eu estou pegando só o grupo com componente θ aqui e o grupo com componente θ aqui. Na verdade, o grupo aqui é com componente menos θ, né? Mas depois, essa questão do menos θ, eu já incorporei no sinal de negativo aqui. Então, você pode considerar os dois θ como sendo o mesmo. Tá claro, gente? Tá claro essa fórmula, de onde que ela veio? Tá claro sim, professor. Então, posso continuar? Sim. Ok. O que vai acontecer se a concentração da esquerda for igual à concentração da direita? O fluxo é zero, né? Você não tem difusão. Você só tem difusão quando você tem uma variação de concentração, quando você tem um gradiente de concentração, quando você tem uma diferença de potencial químico. Por isso, então, aqui está claro. Por que o potencial químico gera corrente de fusão? Porque só quando o potencial químico na esquerda for diferente da direita, você vai ter corrente de fusão. Ok? Então, o potencial químico está implícito aqui nas concentrações. Então, a concentração da esquerda, eu vou denotar ela como sendo... Eu vou supor, então, que eu tenho um eixo Z, e eu posso tratar a concentração da esquerda, da caixa da esquerda, como sendo a concentração geral, que vai ser uma função de Z, avaliada no ponto Z0 menos LZ. E a concentração da direita, eu posso expressar ela, de novo, por uma concentração global, que é a função de Z, mas avaliada agora no ponto Z0 mais LZ. Certo? Sim. Pera, professor, eu não entendi. Porque na esquerda tem vários pontos entre Z0 e Z0 menos LZ. A gente só considera Z0 menos LZ? O que eu fiz, efetivamente? Imagina que eu tenho o semicondutor grandão aqui. Você não tem um ρ que é contínuo em Z? Não tem? Não é isso que você está falando? É contínuo. O que você pegou ponto ali, ponto aqui? Você tem toda a razão, mas vamos pensar o que a gente está fazendo. O que eu estou fazendo? Eu dividi esse grande semicondutor em seções infinitesimais, onde dentro de cada seção eu posso tratar a concentração como constante. Entendi. Então, essa é uma caixinha, essa é outra. Entendeu? Entendi. E estou andando. É isso que eu estou fazendo. Então, para que isso dê certo, você percebeu mais uma coisa. Você percebeu outra suposição do nosso modelo. Para que isso seja verdade, o meu LZ tem que ser um passo infinitesimal para ρ. Em outras palavras, a variação na densidade tem que ser lenta o suficiente para que quando você variar dentro de um comprimento da ordem de magnitude do caminho livre médio, esse passo seja infinitesimal.
Ficou claro isso? Ficou sim agora, professor. Muito obrigado. Boa pergunta também. Então vamos lá, gente. Quem que é que perguntou? O Bruno. Então me manda e-mail também, Bruno. Hoje eu tô igual o Papai Noel. Distribuindo ponto para todo mundo, ver se vocês acordam aí. Fico deveras pergunta- grato. Sua pergunta também foi muito boa. Então, se o Stefano me manda um e-mail só. Vocês entenderam a pergunta do Bruno e a resposta? Entenderam, gente? Uhum. Então, ainda no espírito da pergunta do Bruno e da minha resposta, eu vou apagar um monte de coisa aqui, tá? Porque tá difícil. Espaço aqui, então vocês vão ter que agora lembrar do que é o Rho Z0 e o Rho Z. Então, o que eu falei para o Bruno? Eu falei o seguinte: imagina que você tem aqui um plot, aqui eu tenho Z e aqui eu tenho Rho. Aonde está LZ nesse plot? Ele tem que ser algum passo que seja tão pequeno que dentro daquela variação a curva seja só uma reta, ou seja, um passo infinitesimal. Isso é uma afirmação física. Pode ser que a concentração varia tão abrupta que isso não é mais verdade. Aí o nosso modelo vai para o beleléu. Mas eu estou assumindo que isso é verdade. Então, se isso for verdade, eu tenho que... Vou apagar embaixo também, senão vai ficar muito cheio. Eu tenho que... Eu posso avaliar a derivada de Rho em relação a Z. Se LZ for um passo infinitesimal, a derivada de Rho em relação a Z pode ser o valor de Rho avaliado no ponto para frente, mais LZ. Então é tipo assim, eu fiz um zoom aqui, tá? Fiz um zoom aqui. Aí eu peguei o Rho nesse ponto. Esse ponto aqui é o Z0 mais LZ. Esse ponto aqui vai ser o Z0 menos LZ. Então, esse ponto é o Z0 mais LZ, esse ponto é o Z0 menos LZ. Essa altura é essa subtração. E o que vai no denominador? A distância entre os dois, que é 2LZ. Aí eu posso calcular a derivada assim, né? Então, essa distância aqui é 2LZ, essa altura é o Rho nesse ponto menos o Rho nesse ponto. O Rho nesse ponto é o Rho no Z0 mais LZ, e o Rho nesse ponto é o Rho no Z0 menos LZ. Ficou claro, gente? Acho que sim. Então, lembra a corrente que eu apaguei aqui? A corrente que eu apaguei era a corrente da esquerda vezes VZ menos a corrente da direita. Não, perdão, a concentração da esquerda, que é essa aqui, menos a concentração da direita vezes VZ, certo? Então, esse termo aqui, vezes VZ, ele é o negativo da corrente, não é? Total. O numerador não é o negativo da corrente, o numerador vezes VZ não é o negativo da corrente. Estão vendo aí no caderno? Sim. Vocês entenderam o que eu falei? Vocês reconheceram que esse denominador é o negativo da corrente? Perdão, este numerador vezes VZ é o negativo da corrente? Agora sim. Foi aí? Todo mundo? Ou alguém quer que eu ponha na lousa? Podemos fazer de cabeça ou vocês querem que ponha na lousa? Se o senhor puder colocar. Então, a corrente total vai ficar meio pequena. A corrente total, ela era Rho e θ no ponto θ menos Rho d no ponto θ
vezes VZ, certo? Eu apaguei isso. E quando eu escrevi, eu não estava em evidência também, agora eu pus em evidência. Reconheceu? Aham. Agora, o ROE é isso aqui, correto? Ele está aqui. O ROD está aqui, correto? Então, Uhum. essa subtração é o inverso dessa subtração. Correto? Beleza. Então, se eu multiplicar os dois lados pelo sinal de negativo e multiplicar os dois lados por VZ, passar isso aqui multiplicando, eu não tenho desse lado corrente, desse lado esse termo, e desse lado eu vou ter 2LZ vezes menos DRHO-DZ, vezes VZ. Certo. Posso fazer isso agora, então? Meio. Uhum. Então, vocês me ajudam aí para ver se eu não comi mosca. Então, aqui vai ser a corrente, a contribuição do ângulo θ para a corrente vai ser igual a menos 2 dρ dz. Esse ρ é função de θ. E também de z, mas agora, como já tem a derivada aqui, eu deixei implícito, tá? Não, peraí, não vai caber não, então eu vou escrever de novo. A vida não ia ser boa se a gente ganhasse $1 por e-mail que a gente recebe. Quando começou a aula eu tinha 38 e-mails, agora eu já tenho 45. Todo mundo pedindo ponto extra? Acredito que não. Acredito que é e-mails menos felizes do que esse. VZLZ. Nesse caso, vocês não estão pedindo ponto extra. Vocês estão reivindicando o ponto extra que vocês ganharam sem pedir. Não seja tão cruel consigo mesmo. A afirmação da lousa está evidente para todo mundo? Faltou função de θ e função de θ. Eu tenho que pôr isso explicitamente. Função de θ. Aqui é a função de θ também, tá? Então vamos por aqui. Função de θ. Eu posso apagar, gente? Vocês entenderam de onde que veio essa fórmula? Sim, professor, tá claro. Sim. Tá claro para todo mundo? Tá Então, claro. não, o gradiente é zero, a corrente é zero, como esperado. Em termos da velocidade, do módulo da velocidade e do comprimento do caminho livre médio, a gente tem que a contribuição do ângulo θ é menos 2 dρ dz. Isso aqui é função de θ. Eu vou pôr módulo de V aqui para não dar, e módulo de L, para não dar chance de confundir. Vezes cosseno ao quadrado de θ. Então, cada um desses tem um cosseno de θ. Esse V é a velocidade térmica. Ele depende da temperatura. Então, isso aqui é um parâmetro que depende da temperatura. Seria a velocidade que vem da distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, mas para a gente também alguém contou quem é esse V, tá? Alguém contou quem é o L. São parâmetros que nós vamos ter que saber do material. Então, por que cosseno ao quadrado? Porque tem um cosseno do VZ e tem um cosseno do LZ. Tranquilo. Entenderam? Sim. Tá, agora vem uma parte que, tradicionalmente, os alunos têm uma dificuldade enorme de entender.
E eu meio que desisti de explicar cuidadosamente, porque eu gastava uma aula ensinando ângulo sólido. E não, a gente já tem muito pouco tempo nesse curso para eu gastar uma aula ensinando ângulo sólido. Então eu vou explicar o que eu vou fazer agora, comendo pelas beiradas um pouco. O que a gente precisa fazer agora? A gente só precisa somar a contribuição de todos os ângulos, correto? Sim. Então, eu vou explicar a lógica se a gente tivesse um sistema não tridimensional, mas bidimensional. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é em 3 dimensões, tá? Mas é a mesma lógica. Então imagina, vamos supor que o nosso sistema não seja 3D, seja 2D. E eu tenho uma densidade de partículas ρ. Se a distribuição de velocidade for uniforme, quer dizer que a chance dele estar apontando para qualquer parte desse círculo, então a chance da velocidade estar aqui e ele estar aqui é a mesma, certo? Se a distribuição for uniforme. Concordam? Uhum. Aí eu te pergunto, pega um ângulo θ aqui, o ângulo θ, então tem duas coisas aqui. O ângulo θ é o ângulo que sai daqui e chega no ângulo que corta esse ângulo aqui. Então, este ângulo aqui, esse é o ângulo dθ. E o ângulo macroscópico daqui até aqui é o ângulo θ. Ok? Então, a minha pergunta é, qual é a densidade de partículas que tem direção entre... Pega isso aqui. Pega isso aqui e chama isso aqui de θ. E chama isso aqui de Δθ. Entre θ e θ mais Δθ. Fica melhor pensar assim, fica mais fácil. Então, esse aqui é o ângulo θ. Esse aqui é o ângulo θ mais Δθ. Então, eu te pergunto, quantas partículas tem ângulo entre θ e θ mais Δθ? Vai ser Em outras Δθ palavras, sobre quem é o 2π? ρ de θ? Então, vamos lá. O ρ de θ não é, por definição, a concentração de partículas que está andando na direção θ. Como θ é um parâmetro contínuo, eu não posso falar está andando na direção θ, mas está andando na direção entre θ e θ mais Δθ, certo? Certo. Então, quantas partículas vão estar aí? Quantas partículas estão aqui? Vai ser ρ Δθ sobre 2π? Nem pensa, não é, se é a distribuição uniforme, se ρ é a concentração total, a concentração que está apontando aqui e pegando essa região Δθ, não é simplesmente a fração desse comprimento em relação a 2π? E suponha que esse círculo tenha raio R. Raio R igual a 1. Só para facilitar. Se o raio R é igual a 1, vai ser esse ângulo, essa distância, dividido pela distância total, que é 2π. Uhum. Então ele não vai ser ρ Δθ sobre 2π? Concordam? Onde ρ não é mais função de θ, porque ρ é a concentração total. Certo. Vocês entenderam a lógica? Uhum. É claro que esse dθ para a gente vai ser infinitesimal. Então isso aqui vai ser dzinho, não delta. Ok? Se eu tiver em 3 dimensões, eu não posso mais falar de uma linha definida, de um comprimento definido por um círculo de raio 1. Eu tenho que agora falar de uma esfera, correto? Eu tenho uma esfera, imagina que ela tem raio 1. Qual é o todo? Não é mais
um comprimento 2π, mas é uma área. Qual é a área da esfera? Não é 4πr ao quadrado? Uma área de uma esfera? Sim, Então, se a esfera tem raio 1, qual que é a área? 4π, certo? certo. Então aqui eu tenho que dividir por 4π. Porque eu estou falando de 3 dimensões. E aqui, esse dθ não é simplesmente essa linha? Sim, Aham. Esse dθ tem que virar agora o quê? Uma área, não é? Imagina Aham. uma bola. Você pegou um gomo da bola. Entenderam? Certo. Essa área é dada pelo ângulo sólido, que tem esse símbolo de ferradura. E ele é o seno de θ, dθ, dφ. Eu acho E- que a gente já viu ângulo sólido em alguma coisa, em física, É. cálculo. Foi em Física 2. Apesar Eu de eu não acho. ter aprendido, mas a gente É. viu. Quando eu montei o curso, vocês devem ter notado pelo livro que eu achei que vocês conheciam o ângulo sólido, porque eu não explico isso no livro, eu só falo. É ρ vezes o diferencial do ângulo sólido. Aí eu descobri que eu estava muito otimista. Mas o ângulo sólido é só a área infinitesimal da esfera. Esse seno de θ dθ pega um braço para pegar um lado e o dφ pega o outro braço. Então o θ é o ângulo com o eixo z e o dφ é o outro ângulo. Um deles chama azimutal, eu sempre esqueço qual que é azimutal. Eu acho que o θ é o radial e o φ é o azimutal. Entenderam, gente? Então a nossa bola está deitada. O eixo z está para cá. Então o ângulo θ faz com o eixo z e o φ seria esse ângulo aqui. Entenderam? Então, se a minha caneta é o eixo z, θ é esse ângulo e φ é o ângulo aqui com o plano XY. Ok? Ok. Então, eu tenho essa expressão para o meu ρ de θ. Não tem espaço, né? Onde que eu vou desenhar isso? Onde que eu vou escrever isso? Apaga o corrente de difusão. É, melhor, né? Se já estão falando de corrente de fusão há um tempão, vou apagar isso aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu J de θ na verdade, ele é menos 2. Aí eu vou. Essa derivada em relação a z fica só desse termo. Que agora é a concentração total, não é mais a contribuição em um ângulo só. É a concentração total. Aí eu tenho V, L. E aí eu tenho cosseno ao quadrado de θ de sigma sobre 4π. Esse 4π, tá? Então, eu só fiz a substituição desse ρ por essa expressão, aonde esse diferencial de ângulo sólido é o seno de θ dθ dφ. E agora, o que depende de z aqui é só esse parâmetro. Por isso que essa derivada aqui virou dρ dz, onde eu não tenho mais função do ângulo aqui. Entenderam, gente? Uhum. Posso apagar? Vocês conectaram as casinhas? Pode repetir essa última parte, professor? Qual? Da dependência em z? Isso. Então, essa derivada é a derivada desse termo, certo? Sim. Essa derivada aqui. Esse termo a gente expressou como sendo a concentração total vezes uma fração, correto? Certo.
A fração não depende da distância z, certo? É a mesma em tudo quanto é lugar. Sim, A única coisa que depende de z é a concentração total, correto? certo. Então, a derivada do lado esquerdo em relação a z é a derivada de dρ dz, é esse termo, vezes esse termo. Só isso aqui depende de θ. E só isso aqui depende de z. Ah, Então, certo. então esse dρ dz não é função de θ mais. E não tem mais função de z daqui para cá. Entendeu? Entendi. Então vamos lá, gente. Eu vou apagar aqui. Então a corrente total é a soma das contribuições para cada ângulo, né? Então ela vai ser a integral, essa é uma integral dupla. Para ficar claro, eu já vou tirar para fora da integral tudo que não depende do ângulo. Então é dρ dz v l 4π. Aqui a integral é do cosseno ao quadrado de θ, seno de θ. Tá assumindo, porque tá molhada a lousa. Seno de θ. Porcaria. Aguenta aí só um pouquinho, tá? Tô esperando secar um pouco. Vamos lá. Cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, de θ, dφ. Então, a primeira integral em θ, a gente tem que fazer ela de 0 a π sobre 2. E a segunda integral em φ, eu tenho que fazer ela de 0 a 2π. A integral em φ é trivial, porque o integrando só depende de θ. Então, a integral em φ dá 2π. Por que eu tenho que fazer de 0 a π sobre 2? Porque imagina o seguinte, imagina o meu eixo z está aqui. Essa caneta é o eixo z. Aí, quando eu integro em φ, por exemplo, eu fixei o ângulo θ. Quando eu estou integrando em φ, eu estou girando a minha caneta. Eu fixei esse ângulo e girei, fiz um cone. Igual quando o cachorro fica com o pescoço machucado. Fiz um cone. O cone é a integral em φ. A integral em θ, se eu quisesse fazer integral sobre toda a esfera, a integral em θ seria de 0 a π. Certo? Se fosse sobre toda a esfera. Mas eu faço integral só de 0 a π sobre 2. Por quê? Porque as componentes que têm ângulo maior do que π sobre 2, elas têm componente z negativa. Então elas não vão contribuir, elas estão indo para o outro lado da esfera, para o outro lado da caixa. Por isso que eu integro só até 0 π sobre 2. Porque é só as que estão apontando para o lado direito da caixa que eu tenho que integrar. E a mesma coisa para o lado esquerdo, é só metade da esfera. Entenderam por que eu pego só metade da esfera? Entendi. Todo mundo entendeu, gente? Se eu pegasse de 0 a π, eu estaria pegando a esfera inteira. Pegando 0 π sobre 2, eu peguei metade da esfera, porque a outra metade está indo para o rumo errado. Se eu quero saber a contribuição de partícula que vai da caixa da esquerda para a fronteira da direita, é só metade da esfera. É a mesma coisa para outra caixa, mas é o lado contrário. Mas por que a gente está fazendo esse formato de semi-esfera e não de um plano? Cone? Por que um cone? Não, eu falei de semi-esfera. Repete a pergunta, eu acho que eu não entendi. Por que a gente está fazendo essa integral em formato de semi-esfera e não de um plano? Porque eu estou em coordenada polar, né? Sim. Ah, Lembra, eu não estou representando as coisas. O que importa na direção, θ, então eu representei coordenada polar. Então eu estou vendo a contribuição. Eu não dividi a minha contribuição como se fosse partes da partícula que estão
eu representei o grupo de partículas com certo ângulo como pertencente à área de uma esfera, não foi? Foi daqui que veio essa dφ sobre 4π? Isso eu entendo, mas quando a gente integra tudo, a gente forma uma semisfera, não um plano. Mas eu estou formando uma semisfera, por isso que eu estou indo de 0 a π sobre 2, não estou formando um plano. Tá, tudo bem. Eu entendi errado sua pergunta? Parece que deu um mal entendido aqui. É porque eu tava pensando na passagem de uma caixa para outra, e a passagem dentro todo estava sendo desenhada como um plano. Ó, eu continuo tendo um plano aqui na minha caixa. Ok? Eu continuo tendo um plano. Mas essa integral aqui, o dθ, indica a direção da velocidade das partículas. Ela não é a geometria do plano aqui. As partículas têm velocidades diferentes. Entendi. Essa é uma integral das velocidades, né? É o grupo de partículas que tem essa velocidade. O grupo de partículas tem outra velocidade. Quando eu pego todos os θ, eu peguei todas as velocidades possíveis. Entendi. Entendi? Entendeu? Não é uma integral daqui até aqui, daqui até aqui. Não é isso. Não é uma integral de volume isso aqui. Agora entendi. Ficou mais claro? Alguém mais fez essa confusão? Eu não estou integrando volume. Eu não estou. Esse ρ aqui, se eu fosse integrar esse ρ para pegar o número total de partículas, aí eu teria que integrar aqui, essa geometria. LZ aqui, a área. Mas não é isso, é uma integral da distribuição de partículas, do ângulo, né? Dos grupos. Então, ficou claro, mano? Ficou claro, obrigada. Tá, aí se vocês quiserem fazer a integral, vocês fazem, mas a aula está acabando. Eu vou pôr o resultado aqui, que é só integrar isso. O resultado dá g igual a menos 1/3 do módulo de L V vezes dρ dz. Tá? Eu vou, aliás, alguém, eu posso apagar, gente? Pra gente finalizar isso aqui? Acabou a conta, agora é só fazer a conta, tá? A integral é enjoadinho de fazer, mas não oferece nenhuma dificuldade. É só você expressar o cosseno ao quadrado aqui como 1 sobre seno. Perdão. 1 menos seno ao quadrado, aí você tem uma integral só em senos. Tá? Beleza. Então, se você fizer isso, você chega nessa relação aqui. Ou seja, a corrente de difusão, que eu já vou tirar esse T aqui de total, por só corrente de fusão, a corrente de fusão, ela é igual a menos um parâmetro, D, que nesse caso é menos 1/3 do produto do caminho livre médio com a velocidade, vezes dρ dz. É óbvio que essa aqui é a componente Z da corrente de fusão. A gente poderia ter feito para o componente X, eu teria dρ dx. Tá? Esse número, esse parâmetro, não é um número, é um parâmetro, depende do material, depende da temperatura e do material, através desses dois parâmetros. E como o Stefano percebeu, pode ser que esse modelo vá para o brejo se a concentração for muito alta, porque a gente assumiu que o caminho livre médio não depende da concentração. Então pode ser que esse modelo vá para o brejo também, mas para a gente ele basta, tá? Então, de acordo com esse modelo, a componente Z da corrente de fusão é proporcional à taxa de variação da concentração no eixo Z. E esse coeficiente depende depende do material. Então, é o coeficiente de difusão. Então, você tem que saber o coeficiente de difusão do material. Entenderam, gente? Entendi. Cadê o potencial químico? Está aqui dentro. Ρ depende do potencial químico. Se o potencial químico for constante, Ρ é constante, dρ dz é zero. Nós vamos linkar Ρ com potencial químico daqui 2 aulas. Tá? Certo. Qual o significado físico desse sinal de negativo?
Que ela é contrária à variação da de rho de z. É no sentido oposto. Isso. E qual é o significado disso? Então imagina aqui, nossa caixa de novo. Ela vai do maior para concentração para menor. Quer dizer que o fluxo é sempre da concentração maior para menor, certo? No nosso caso, no nosso exemplo, que eu desenhei a concentração maior na esquerda e menor na direita. Nesse caso, J, eu coloquei o eixo Z assim, né? Coloquei o eixo Z assim. Esse J é positivo ou negativo? No nosso exemplo, onde a concentração na esquerda é maior que na direita. J é positivo ou negativo? Positivo? Positivo. E de rho dz? Negativo. Porque rho está caindo à medida que eu ando positivo em Z, certo? Todo mundo concorda? Faz sentido. Como seria o mundo se um demônio trocasse esse sinal? O que ia acontecer? E inverter a entropia? Se ele trocasse esse sinal está te contando que se a concentração é mais alta aqui do que aqui, o fluxo é no sentido de igualar as concentrações, não é? O Sim. sinal negativo. Se você inverter o sinal, quer dizer que o fluxo é no sentido de deixar as concentrações ainda mais desiguais. Então o que ia acontecer? Todas as partículas do universo iam entrar em colapso num ponto só. E a gente ia morrer abraçado. Entenderam, gente? O significado físico desse menos? É ele que deixa as coisas homogêneas. Tá claro, gente? Tá sim. Tá, então acabou a aula, né? Não tem como começar um assunto novo. Na aula que vem nós vamos acabar todo esse background, que vocês vão ver que já foi 70% do que a gente precisa para o curso. E já na aula que vem eu pretendo entrar em teoria de bandas, tá? Que a gente vai falar especificamente do que é um semicondutor, definir ele. Então nós estamos indo bem, espero que a gente não tenha que correr. E agora a gente começa a usar o que a gente aprendeu e aplicar para casos específicos, tá? Isso mesmo, Bruno. Não esquece esse sinal na prova, porque senão você está dizendo que o mundo é muito diferente do que ele realmente é. Alguma pergunta, gente? Vocês conseguiram acompanhar a dedução da corrente de fusão? Tranquilo. Deu para entender essa questão do ângulo sólido aí? Tá. Então, acho que essa aula é mais pesada do que a seguinte. Vocês acompanharam bem essa, não vai ter problema nenhum na aula da semana que vem, tá? Semana que vem tem prova normal, eu mando a prova na quarta-feira. Se vocês precisarem de ajustar alguma coisa, vocês me avisem. Beleza. Então, bom fim de semana para vocês, ver se vocês acordam. A vida não é bela, mas é que a gente tem. Então vamos lá, né, gente? Professor, Oi. só, acho que não fica muito no escopo da aula, mas se no caso, no começo, a gente tivesse assumido que não está em equilíbrio térmico, ficaria muito diferente a fórmula final, além das contas anteriores? Não, na verdade, se você não está em equilíbrio térmico, você pode ter o gradiente de potencial químico vai ter uma contribuição da temperatura. Esse aqui é o efeito principal. Mas você continua tendo corrente de fusão por conta de gradiente de potencial químico. Mas em vez, por exemplo, vamos supor que ρ fosse uniforme, mas a temperatura fosse diferente. Uhum. Essa fórmula, a gente teria que adaptar ela. Porque você teria uma corrente, porque o D, aquele parâmetro D, ia ser diferente dos dois lados. Que eu pensei justamente daquele começo, que como as velocidades eram iguais, a gente conseguia juntar tudo num termo só. Aí Isso. seria diferente, né? A gente ia ter que voltar e achar a fórmula levando em consideração essa diferença. Mas a gente, o que eu estou relacionando é que, de novo, você tem uma
uma corrente de difusão por causa de diferença de potencial químico. No nosso caso, a diferença de potencial químico está associada com diferença de concentração. Nesse caso que eu estou te contando, ele estaria associado à diferença de temperatura, que é igual aquele efeito Seebeck. Entendi. Entendeu? Eu não vou tratar disso porque está fora do escopo do curso, mas o raciocínio é muito parecido. Justo. Obrigado, professor. Entendeu? Ok, então vou parar aqui a gravação.